Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Louvamos a Deus por esse tempo, um tempo que Deus tem nos chamado, irmãos. A gente tem que entender a nuvem de Deus para nossas vidas. É um tempo que Deus tem nos chamado para nós rompermos em louvor, rompermos em adoração, rompermos em ações de graça. E a palavra é essa, romper, porque às vezes... Amém, irmãos? Amém, amém, amém. Aleluia. Tá, glória a Jesus. Porque Deus tem nos chamado para romper, porque nem sempre nós estamos dispostos a isso. Às vezes as aflições que passamos, as angústias nos prendem e criam em nós um casulo da qual nós já fomos libertos. Amém? Nós somos uma nova criatura agora. A Bíblia diz que aos que em Sião estão de luto, Deus deu uma coroa em vez de cinzas. Ele deu alegria em vez de pranto. Aleluia, amém. Ele deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Por que isso? A fim de que se chame carvalho de justiça. Aleluia. O chamado para nós como igreja está dentro desse contexto Amém. de árvore de justiça, é entender que você foi chamado para louvar em meio às cinzas, a situações difíceis, em situações que volta e meia nós estamos nos sentindo aprisionados, mas Deus nos chamou para romper em adoração, em cânticos. A graça faz isso. Né? Paulo, quando diz que nós somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus, e ele fala assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque uma vez que nós confiamos nessa justificação pela fé, não é simplesmente para sermos perdoados dos pecados, que isso aí já é glorioso demais, isso nos dá acesso, isso nos dá liberdade para entrar no Santo dos Santos, nos dá ousadia para estarmos com o Senhor, temos a redenção dos pecados, mas existe uma expectativa da manifestação da glória de Deus para nossas vidas e em nossas vidas, irmãos. Porque é ser justificado pela fé e se gloriar na esperança da glória de Deus. Para entender a glória de Deus, é só ver essa mesma glória que atuou em Jesus, quebrando os grilhões, as correntes, tirando Jesus naquela condição em que ele estava e ressuscitando ele dentre os mortos. Agora, não foi apenas uma ressurreição com poder, foi com glória, com ação, uma ressurreição, mas colocou ele assentado nas regiões celestiais. Então, tem que haver em nós essa expectativa. Amém. Amém. Porque nós não podemos nos conformar com as situações e como nós vivemos, e às vezes nós ficamos acomodados nesse mundo, que a verdade, viver nesse mundo, nós não devemos nos acomodar nele. Nós estamos num lugar celestial, nosso chamado é celestial, a nossa vocação é celestial, nosso chamado é para participar daquilo que Jesus é. E ele não veio aqui esse mundo para fazer morada nesse mundo, ele veio aqui para nos resgatar desse mundo. E nós fomos chamados para ser resgatados. Amém. Agora, quem é resgatado também resgata. Quem é resgatado também leva outros consigo. Nós somos resgatados para resgatar. Amém? Amém. E Deus, nessa palavra de cântico, e eu creio que o louvor ele abre portas para nossas vidas, abre portas, alarga a nossa mentalidade, ele faz com que a gente pense com o pensamento do céu, com o pensamento do reino, sabe? Porque é uma expressão de gratidão. Nós precisamos de ter a nossa mentalidade renovada com o padrão do céu, com o padrão celestial. E eu gosto daquilo que está em Isaías 60, quando diz que as portas estarão abertas da cidade para que entre as riquezas das nações, enquanto as portas estão abertas. E a Bíblia, no mesmo Isaías 60, diz que essas portas se chamam louvor.
Entende? O povo de Israel, aqueles espias, eles murmuraram ao invés de louvar a Deus. Eles murmuraram ao ver a terra, eles não entraram na terra. Mas aqueles que possuem a terra são aqueles que louvam, são aqueles que sabem louvar independente da circunstância. Porque no mesmo Romanos 5:1, quando diz que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. E essa é a fase de avanço. Nós não podemos chegar na fase de tribulação e recuar. Não, nós temos que avançar e romper esse lugar. Porque depois das tribulações, quando você persevera nessa palavra, você vai ganhar perseverança. Essa mesma glória, ela te dá perseverança para avançar. E não apenas ficar perseverando, mas você ter experiência, um caráter transformado, um caráter provado e aprovado por Deus. E esse caráter aprovado, é um caráter amadurecido, ele sabe esperar em Deus, sabe confiar em Deus, sabe confiar no Senhor. E esse é o nosso chamado. Amém, irmãos? Entender isso. Eu quero falar hoje da amargura ao cântico. Eu ia já deixar uma deixa, né, no título, que não vou deixar. Hoje vocês já vão começar a captar daquilo que eu quero falar. Mas quando nós entendemos que nós somos predestinados para o louvor da glória de Deus, eu quero ler um versículo em Efésios, capítulo 3 versículos. Em Efésios 1, 5 a 7, que diz assim: Ele nos predestinou para Ele. Como é bom, gente. Nós fomos predestinados para Ele. É desejo dele nos ter. Era desejo nos ter. Deus te deseja, entende? Deus te ama. Nós precisamos ouvir isso, que isso é muito bom, que às vezes nós não sentimos desejados nem amados, mas Deus nos ama. Amém? E ele diz assim, olha, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Essa expressão surge duas vezes nesse mesmo capítulo de Efésios. Ele fala assim, para louvor da glória da sua graça. A graça produz uma glória em nossa vida. Por isso que quando eu confio na graça, eu tenho uma expectativa na glória que essa graça produz. Por isso que quando Paulo está no momento de lutando com um espinho na carne, e eu acredito que é um espinho porque machucava o corpo dele, porque como o espinho faz conosco, machucava na carne, era um espinho na carne, e a Bíblia não fala o que é, mas era um mensageiro de Satanás. Alguns dizem que era enfermidade, mas não tem contexto para isso. Era verdadeiramente um mensageiro de Satanás que vinha, que provavelmente ele resistia ao ministério de Paulo. Resistia a Paulo, resistia o ministério de prosseguir. E Paulo, ele recebe a instrução de Jesus Cristo, sejam bem-vindos. Ele recebe a instrução de Jesus Cristo, porque ele orou 3 vezes para que aquele espinho saísse, aquele mensageiro saísse dele, e Jesus fala com ele assim, olha, Paulo, a minha graça te basta. Ó, quiser tem um lugar aqui, ó. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entende que a glória da graça de Deus, a minha graça te basta. Quando Deus fala isso conosco, olha, a graça de Deus é suficiente para você na fraqueza. Então confie na graça, confie no Senhor. Confie que no tempo de amargura, no tempo de fraqueza, no tempo de aflição que você passa confiando no Senhor, que Ele tem um recurso celestial para você, Ele tem a provisão divina para você. Ele opera na sua vida, e nesse tempo que você confia nele. Por mais que você passe por esse tempo, e às vezes esse tempo é necessário, porque você para de confiar em si e passa a confiar no Senhor. As tribulações, eu acredito piamente que servem para isso, queridos. As tribulações servem para a gente parar de confiar em nós mesmos.
Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós damos mal na vida. Parece que nós estamos bem, mas quando nós estamos passando por situações difíceis e a gente passa a confiar no Senhor, e a gente passa a se entregar mais a Ele, passa a olhar mais para Ele, a gente está confiando na graça. Aí a graça vai estar agindo a nosso favor. Amém? E é o que Deus quer para nós. E hoje nós vamos falar, como eu já falei no tema aqui, da amargura ao cântico. São dois extremos mesmo, né? Amargura e cântico. Mas a vida de Ana, ela fala muito sobre isso. E nós vamos ver no contexto da vida de Ana, como que Deus operou na vida dela, como que Deus transformou a vida dela. E nós vamos ver através da leitura aqui, nas passagens de Ana, realidades da nova aliança, porque a gente não tem como ler a velha aliança sem apontar para Jesus e revelar Jesus, amém? Amém. Jesus é o desejado, Ele é procurado. E quando nós encontramos Jesus, nós recebemos transformação, recebemos cura, nós somos predestinados para ser conforme a imagem dEle, amém? Mas, enfim, a Ana, ela era casada com uma pessoa que chamava Eucana, e Eucana tinha mais outra mulher que chamava Penina. Vocês com certeza já ouviram essa passagem, mas Eucana tinha duas mulheres, no contexto permitia isso. E Ana era estéril, porém a Penina, que era sua rival, ela tinha filhos. E essa Penina é aquela que tinha filhos e ficava perturbando a vida de Ana constantemente durante esse tempo. Agora imagina no contexto, ela na mesma casa, no mesmo lar, apesar de que Eucana amava muito a Ana, imagina o contexto de angústia e de aflição que essa mulher vivia ao ver a sua rival tendo filhos e, por pior ainda, essa rival caçoava dela, implicava com ela e ela ficava muito irritada com isso. Então esse era o contexto de Ana. Isso passou muito tempo, com certeza, mas nós sabemos que essa oportunidade é o terreno fértil para Deus operar coisas grandes em nossas vidas. Queridos, angústia, tempo de aflição, não é o final para a nossa vida. Talvez seja o início de uma grande obra de Deus, de uma grande virada, de uma grande realidade. Porque, queridos, Deus, ele sabe fazer as suas escolhas. E eu gosto do nome Ana, porque Ana significa graça. Então, traz uma realidade para nós. Traz uma verdade para nós. Todos nós aqui passamos por angústias, situações difíceis, e às vezes a gente tenta dar um jeitinho de esconder, de se esquecer daquilo, mas aquilo está lá presente. Volta e meia, aquilo aperta lá na sua ferida, e aquilo toca na sua ferida, e aquilo dói, e aquilo machuca. Mas nós devemos ouvir a voz de Deus nesse tempo, ser orientados para Ele, para aquilo que Ele tem para nós sairmos dessa condição e avançarmos desse lugar de amargura para um lugar de cântico. Porque aqueles que estudam a Bíblia sabem que o final da vida de Ana foi um cântico. A vida dela foi cantando. E Deus nos chamou para cantar. Deus nos chamou para louvar, para louvor da glória da sua graça. Amém? Mas olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 a 10. Então, Eucana, seu marido, está falando de Ana, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Assim era a vida de Ana. E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava com muita amargura. O tempo, as aflições, as angústias
carregaram a alma dela de amargura, por causa da esterilidade dela, por causa dessa pressão que ela vivia e dessa aflição que ela vivia. Mas entende, queridos, Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Só que nós precisamos aprender a ser socorridos. Porque nem sempre nós temos o socorro e somos socorridos. Querendo fazer da nossa forma. Querendo fazer do nosso jeito. Querendo aprender métodos. Não. O melhor método é reconhecer que Deus ele é presente nesse tempo. Sabe, a presença de Deus em tempo de angústia, ela é essencial. Ela é necessária. O tempo que você está vivendo de dificuldade, você tem que reconhecer Deus está com você. Porque se você, naquele momento, acha que Deus não está com você, sua angústia aumenta, vai aumentar. O salmista, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, a certeza da presença do Senhor com vocês, e eu já falei isso em cultos anteriores, vem da certeza da aliança que você tem com Ele. E essa aliança não é você quem garante, foi Jesus quem garantiu essa aliança. Ele garantiu com o sangue dele. O sangue pelo qual nós fomos aproximados de Deus. Você foi aproximado por causa do sangue de Jesus Cristo. Não foi você que simplesmente se aproximou de Deus, não foi o sangue que te aproximou dele. Amém. E reconhecer Deus nesses tempos, e às vezes nós nos sentimos tão sozinhos no meio das angústias, e por mais que tenha uma Eucana na vida que esteja lá para fazer companhia, a angústia está lá batendo o seu coração, e lá dentro você precisa de alguém para dizer, eu estou com você. Só dentro da sua alma. Não estou dizendo que isso não é importante, ter pessoas que caminham conosco, que nos ajudam em tempo de angústia, mas o primordial é reconhecer que o Senhor está com você. Aleluia. Porque senão a gente vai derramando angústia na vida de um, na vida de outro, e a gente vive aquela vida amargurada, e a gente pensa que está ganhando alguma coisa, aliviando as nossas angústias com o outro, mas a cura está na presença dele. Aleluia. Amém. Amém? A cura está na presença dele. E um detalhe, alguns detalhes nessas falas que eu disse aqui, desses versículos, é que Ana não conseguia comer e ela estava em depressão, a verdade. E, queridos, todos nós somos, de uma certa forma, acometidos por níveis de depressão. Ninguém aqui está isento disso. Mas nós precisamos reconhecer os recursos que Deus nos dá. A presença dele é uma. E olha o que aconteceu quando o seu marido Eucana percebeu que ela não estava comendo, estava chorando, e ela estava triste, e ele tentou consolar ela, eu não sou melhor que 10 filhos. Aconteceu que ela comeu e bebeu em Siló. Existe uma verdade. Sabe, você tem que pensar o seguinte, comida e bebida, existe uma verdade numa comida e bebida. Jesus falou, eu sou a verdadeira comida. Eu sou a verdadeira bebida. Sabe, isso fala do pão, isso fala do cálice, isso fala da aliança. Já é algo que nós devemos nos atentar. Porque, queridos, o tempo que nós estamos aqui como igreja, o tempo que nós participamos do pão, do cálice, nós ceiamos, é um tempo que nós estamos recebendo força e às vezes nem percebemos. É um tempo que nós estamos sendo abertos, descortinados para muitas coisas e às vezes nem percebemos. Mas nós precisamos atentar para essas realidades. Quanto que é importante a comunhão com o corpo. O quanto que é importante essa comunhão, que nessa comunhão a cura, a libertação, a santificação, que nós não devemos trocar isso por nada. É algo tão forte que nós vamos ceiar no céu. Não vai deixar de acontecer. Jesus falou, eis que estou à porta
e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com você e você comigo. É um chamado de Deus, a ceia do Senhor, ceiar, se alimentar. Paulo, ele fala que porque vocês não discernem o corpo, há muitos fracos, doentes, não poucos que morrem, e morrem antes do tempo. Tem pessoas que estão morrendo antes do tempo porque não discernem o corpo, não discernem a ceia, não participam da realidade do corpo da igreja. E isso é muito forte, queridos, e nós precisamos atentar por isso, porque ela comeu e bebeu, e ela estava em Siló, porque Siló significa lugar de descanso. Siló significa lugar de descanso. Deus nos chamou. A aliança que nós estamos, o esforço que nós precisamos fazer é esforçar para entrar no descanso. Porque o descanso representa não algo que não está de preguiça, de letargia, de indiferença. Não. O descanso é um estado de que você sabe que já está pronto, já está consumado a obra de Jesus. Você sabe que Ele já realizou uma obra perfeita para você caminhar nessa perfeição, para você andar nesse lugar perfeito. Até as obras que nós vamos fazer já estão preparadas. Mas apesar de estar preparadas, nós precisamos andar nelas. Amém. Nós não podemos ficar parados. Nós somos chamados para andar nelas. Amém. Porque enquanto andamos, nós contemplamos a obra feita. Amém? Então, é um chamado de Deus nesse lugar de descanso para nós entrarmos. E ela contemplou Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira. Eu não quero aqui fazer menção de Eli, ele não era um sacerdote perfeito. Mas sempre quando nós vemos um sacerdote, na Bíblia nós nos reportamos para o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. Nós precisamos enxergar ele assentado. Isso é uma verdade. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 11 a 14, porque olha a visão, ela está indo ainda com amargura, mas ela come, ela bebe, ela está entrando, está num lugar de descanso que ainda está para ser desfrutado, e ela contempla Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 11 a 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Então quer dizer que esse sacerdote que está falando aqui é o sacerdote da velha aliança, que estava sempre exercendo esse ofício de oferecer sacrifícios para poder remover pecados, mas o pecado não era removido. Era constante o trabalho do sacerdote, ele estava sempre nessa operação de levar o sacrifício, derramar o sangue, para poder remover os pecados. Aí ele traz a realidade aqui, Jesus, porém, fala assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, Jesus assentou-se à destra de Deus para dizer o seguinte, olha, o sacrifício foi executado, ele foi perfeito, ele foi feito uma vez por todos, e você não está debaixo de culpa, você não está debaixo de condenação mais. Porque, queridos, o lugar de descanso tem a ver com a ausência da condenação. Tem a ver com a ausência da culpa na sua mente. Porque você, por mais que, às vezes, na sua cabeça, eu não sou culpado, não sou condenado, mas, às vezes, a sua alma, a sua consciência te condena. Mas nós precisamos estar impregnados disso, dessa verdade. Amém. E entender que o sacrifício foi feito de uma vez por todas e foi suficiente, de tal forma que o meu sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote se assentou, porque não vai precisar mais de oferecer sacrifícios. O sangue foi suficiente para trazer perdão dos pecados para nós. Queridos, uma vez que nós somos perdoados, nós estamos muito propensos a receber a paz. A receber a paz. Então, a obra consumada tem muito a ver com o trabalho do Cordeiro, o trabalho do sumo sacerdote.
executado para que nós também nos assentássemos com Ele. Porque o lugar de descanso tem a ver com estar assentado com Jesus. Isso é graça, queridos. Agora, ele continua falando assim, olha, ele está assentado à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Estrado dos pés. Queridos, Jesus é o corpo, é o cabeça, nós somos o corpo. Quando nós nos assentamos com Jesus, nós também contemplamos os nossos inimigos vencidos. Amém. Creia que essa esterilidade de Ana era um inimigo, assim como a morte é um inimigo, como a enfermidade é um inimigo, como a maldição é um inimigo, tudo é um inimigo de Deus. Amém? Tudo é um inimigo de Deus. Tudo que leva para a morte é inimigo de Deus. Deus não é o Deus da morte, Ele é o Deus da vida. Jesus é o autor da vida. Então, ele se assentou até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Em Hebreus capítulo 4, versículo 11, diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está falando dessa desobediência daqueles que não creram. Porque quem crê, entra no descanso. Quem crê, descansa. Crer em Jesus, descansa. E saber que você está debaixo de justificação, está debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Porque essa obra que diz respeito ao perdão consumado, a obra consumada, mas diz respeito também a todas as coisas que já estão prontas e realizadas por Ele. Agora, tudo que está pronto para ser manifesto. E Deus quer manifestar através de nossas vidas. Deus quer realizar através de nós. Assim como, aí eu vou usar mais uma vez o exemplo da árvore, assim como a árvore tira de coisas inexistentes e manifesta através do fruto, amém? Ela tira de coisas invisíveis na terra, ela tira a substância com a qual vai servir depois para a manifestação do fruto. Assim somos nós que extraímos da palavra a verdade e manifestamos essa verdade, manifestamos essa vida, aquilo que está na palavra, aquilo que está em Deus. Você sabe que a árvore é um dos poucos seres autótrofos, que significa aquele que produz seu próprio alimento. Ela produz seu próprio alimento. Porque o alimento que vem, ela tem a capacidade de transformar a seiva bruta em elaborada. Mas nada teria sentido se a árvore não florescesse. E a árvore floresce para frutificar. E o florescer tem a ver com você se gloriar na esperança da glória de Deus. Você se gloriar em Deus. Saber que Ele cuida de você. Saber que Ele é por você. Ele é por você. Você pode dizer, Deus é por mim? Deus é por Amém. Mim. É isso, irmãos. Aleluia. Aí ele diz assim, no versículo 14 a 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu não tenho um sumo sacerdote, meu sumo sacerdote não é um sumo sacerdote de pessoas fortes. Ele é um sumo sacerdote de pessoas que dependem dele. Amém? Ele se compadece das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí o chamado é: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, eu creio que foi a misericórdia e a graça que Ana recebeu em tempo de angústia, em tempo de amargura. Toda amargura, que só pode ser vencida
com a revelação da cruz, com a revelação do Evangelho. Sabe, todas as outras coisas podem ser paliativas, mas somente a cruz, a revelação do Evangelho, para trazer resgate para a nossa vida, para a nossa alma. O que salva a nossa alma é a fé. Sua alma está em perigo, queridos. Creia em Jesus. Ouça o Evangelho. Receba do Evangelho toda a provisão que Deus tem para você, queridos. A sua alma ser resgatada pela fé. A fé salva a alma. Por isso que é importante ouvir. Ouvir e a vossa alma viverá. Por que viverá? Porque ela vai crer. Quem ouve o Evangelho, vai crer. Amém? Por isso que nós pregamos o Evangelho, para que nós venhamos viver. E a gente não vive a vida como nós éramos. Nós vivemos a vida como Jesus é. É vivo com Cristo. É vivo com Ele, em mim, com Ele em você. Porque a angústia faz isso. Você está vivendo a angústia do seu velho homem, daquilo que você era, mas quando você experimenta da glória de Deus, você vive a glória de quem Jesus é. A glória de quem Ele é. E aqui continua, no versículo 12 de 1 Samuel, no capítulo 1, ela tinha contemplado o sumo sacerdote, o sacerdote Elias sentado. E aqui no versículo 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte-te esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Como é que é importante isso, queridos? Como que é importante você, no tempo de amargura, de se derramar a sua alma ao Senhor. Derramar. Aí ele fala assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial ou alguém ímpia, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê, que é graça, diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Importante isso. Ela derramou sua alma ao Senhor. Ela recebeu uma palavra do sacerdote dela: vai-te em paz. Esse é o nosso Jesus, que ele diz assim: olha, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo tem a ver com a ausência de circunstância. Mas a paz de Cristo tem a ver com a paz interior, independente das circunstâncias. É a paz que excede a todo entendimento. Não espere estar na paz de Cristo quando você não ver o problema. Você precisa entender que a sua paz consiste em que a obra de Jesus está consumada, que o sangue foi derramado. Você está justificado pela fé mediante esse sangue. Existe graça de Deus sobre sua vida. Você pode se chegar diante dele. Você pode se apresentar diante do trono da graça, receber misericórdia, receber graça, encontrar favor em todo o tempo da sua vida. E o tempo que você andar, por mais que a circunstância esteja difícil, você vai olhar para ele. Eu confio em ti, Jesus. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem está comigo todos os dias. E assim tem que ser a nossa vida, queridos. Assim que tem que ser o nosso caminhar.
Mantendo a nossa confissão de quem é o nosso sumo sacerdote, daquilo que ele fez na cruz, da sua obra perfeita, do seu realizar a nossa vida, porque ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Entenda que o poder, ele opera em nós, é dentro de nós, é algo que opera dentro de nós. Por isso aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Entende? Um tempo de ansiedade, um tempo de angústia, se você não reconhece que Deus está perto, você não vai ter paz e alegria. Mas quando você reconhece quem Ele é, o amor dele por você, aquilo que Ele fez por você, no tempo de ansiedade, sabe, você vai ser derrotado. Esse contexto, eu vou ler aqui, continuando em Filipenses, mas Pedro ele fala praticamente das mesmas coisas, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí ele fala assim, olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O nosso papel é resistir firme na fé. Amém. Aleluia. Nós vamos precisar da fé, queridos. Nós vamos precisar da fé. A fé em Jesus. A fé em quem Ele é. Eu confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti. Eu me alegro em Ti. E Ana sai daquele lugar não mais triste. Tinha mudado de circunstância? Não. Ela já tinha uma palavra. Ela tinha uma verdade que saiu da boca do sumo sacerdote. Uma verdade que nós temos do nosso sumo sacerdote é que todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem nele o sim e por ele o amém. Aí ele continua, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Com ações de graças. Aí o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sai de um estado de ansiedade, queridos, mas você reconhece a presença do Senhor, você se derrama para Ele, confia nele, sai daquele lugar dando ações de graça. A paz de Deus vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E às vezes nós queremos que isso aconteça de uma maneira assim, instantânea. Não, queridos, vai necessitar da sua fé, vai necessitar do seu relacionamento, de você se achegar. É reconhecer, assim como você procura uma pessoa na hora da ansiedade, procure a Ele. E volto, não há problemas a gente procurar as pessoas e as pessoas nos dão uma orientação. Eu estou sendo aqui instrumento de Deus para te orientar, para te colocar no trilho, no caminho, naquilo que Deus tem para você. Mas Ele está disponível. É o sumo sacerdote. Toda a vitória do povo dependia do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era fiel, o povo tinha vitória. E nós estamos falando de Jesus. Perfeito. Amém. Por isso que nós já somos mais que vencedores. Aleluia. Amém. O problema é que quando nós estamos passando pela adversidade, nós estamos ouvindo muito rugido do leão que não é um leão, e aquilo nos amedronta, e aquilo ganha dimensão muito grande, e você vai dando amplitude para aquilo. Mas se você para de dar ouvidos a essa voz desse falso leão e você passa a adorar a Deus nesse tempo, você passa a se alegrar no Senhor, querido, certamente você já recebeu a sua vitória. Amém? Amém? Então, Ana já não estava mais triste. E voltando lá em Samuel, no versículo 19 a 20, depois dela recebeu a palavra, ela teve paz.
Diz assim, em versículos 19 a 20, levantaram-se de madrugada e fizeram o quê? Adoraram perante o Senhor. Adoração e louvor abrem portas para nós. Adoração e louvor, ele expande a nossa mentalidade. A gente sai aquele casulo causado pela circunstância e a gente se abre para uma realidade muito maior em Deus. Amém? E aqui, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana, que é o marido de Ana, coabitou com ela, se relacionou com ela. Agora é muito interessante, porque não foi simplesmente uma noite de amor, mesmo porque Eucana também tem um significado. Eucana significa Deus criou. Ana estava se relacionando com aquilo que Deus criou. Ela estava contemplando aquilo que Deus já fez. Às vezes nós estamos lutando com algo que já está pronto. Às vezes nós estamos angustiados, atribulados e amargurados, sendo que Deus já criou aquilo. E o que falta para nós agora é nós adorarmos, é nós reconhecermos a Jesus, nós descansarmos nele, adorarmos a ele, louvarmos, andar em ações de graça. Porque certamente, queridos, é o que vai acontecer, é o filho como Ana vai receber. E aqui diz ela coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Amém? É interessante que Samuel, ele representa aquilo que nós geramos pela fé. Tanto é que ela fez uma promessa de consagrar Samuel. A Bíblia fala que ela devolveu Samuel, porque ela reconheceu o que ela recebeu de Deus. Eu devolvo para ti, Senhor. E é mais uma etapa na nossa vida. É você saber receber as coisas de Deus e saber devolver a honra e a glória para Ele. Porque às vezes nós recebemos tanta coisa de Deus e nós não sabemos dar glórias a Ele. Me lembro quando Jesus curou 10 leprosos. Quantos? 10. Ele falou, vai e mostra o sacerdote. Na época era assim, para purificação. E apenas, depois que eles foram, apenas um voltou para Jesus para dar glória para ele. E Jesus pergunta, cadê os outros 9? Eles não vieram, eles não voltaram, porque Jesus estava esperando. E nós precisamos, queridos, na nossa vida, reconhecer as coisas que Deus faz para nós e fez para nós, e sabemos louvar a Ele, agradecer, porque muito mais coisas Deus tem. Reconhecer, honrar a Deus. Senhor, o Senhor tem feito tanto por mim, eu estou aqui derramando a minha vida perante o Senhor. Então Samuel é a resposta, é a gratidão que ela dá a Deus, ainda que o filho também era dela, mas o filho também era de Deus. Agora, eu quero ler com vocês o cântico de Ana, porque o cântico de Ana revela como estava o coração dela depois dessa cura que ela recebeu, um tempo de cântico, um tempo de adoração, depois desse tempo que ela reconhece o sacerdote, depois que ela reconhece todas essas coisas, essas verdades da nova aliança. Como estava o coração dela? No capítulo 2, versículo 1 a 5, diz assim, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Olha, ela não estava falando, meu coração se regozija no Samuel, ainda que seria lícito. Ela está falando, se regozija no Senhor. Ela saiu ali com uma afeição maior com o Senhor. Porque é uma verdade, queridos, muito melhor é o provedor do que a provisão. É muito melhor isso. Quando Abraão decide entregar Isaac, era para saber se Abraão amava mais a Deus do que a Isaac. Porque no tempo em que Abraão estava vivendo, ele já estava com muito tempo de relacionamento com Deus. Ele conhecia
que por mais que Deus pedisse a vida de Isaac, ele sabia, eu conheço Deus, ele vai ressuscitar ele. Mas o meu coração não está em Isaac, está em Deus. Amém, queridos? Aí ela fala assim, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Inimigos esses que quando nós nos assentamos, eles são colocados debaixo dos nossos pés. Aí ela diz assim, olha, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os seus feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os débeis cingidos de força. Os débeis cingidos de força. Deus faz isso. Por isso, queridos, a angústia que é gerada no seu lugar de fraqueza é o lugar onde Deus vai cingir de força. É onde você vai extrair um cântico. Às vezes nós estamos passando por uma amargura tão grande e a gente não sabe que ali está sendo gerado um cântico. Tem um cântico nesse lugar de amargura. Tem um cântico. E Deus te chama para cantar no tempo da sua amargura. Nesse tempo em que você está vivendo e você pode cantar. E ela continua falando que os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos perde vigor. Certamente, essa mulher ficou com vigor. Ela foi fortalecida no Senhor de tal forma. Agora, Ana profetiza 7 filhos, e eu não sei se você já teve a curiosidade de saber quantos filhos Ana tinha, porque ela tinha Samuel, e em 1 Samuel capítulo 2, 20 a 21, vai falar quantos filhos depois ela teve. Aqui diz assim, Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor, no lugar de Samuel. E voltavam para sua casa, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Quantos? 5. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aí eu fiquei perguntando hoje, Senhor, ela profetizou 7 filhos. 7 filhos. Por que 7 filhos se ela teve 6 filhos? É Samuel mais esses 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Sabe, e a resposta, na verdade, ele vem em sequência no versículo 22 de Samuel, capítulo 2, que diz assim, era, porém, Eli já muito velho, Eli era o sacerdote, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O nome dos filhos de Eli era Hofni e Finéias. Eles eram mundanos, eles eram maus, eles faziam um trabalho de sacerdote do pai, e se deitavam com as mulheres e outras coisas que eles faziam, de malignidade que ele fazia. Mas entenda que nesses 2 filhos, Deus suscita um, que está no versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Na verdade, Samuel valia por 2. Amém? Então,
Eram 5 filhos que foram gerados depois de Samuel. E Samuel valia por 2. 2 foram suficientes. 1 foi suficiente. Porque Samuel realmente valia por 2. Sabe a bênção que está sobre a vida de uma pessoa? Você fala para aquela pessoa, nossa, essa pessoa é muito diferente, ela é muito abençoada. Essa pessoa vale por 2. Assim é Samuel. E nós sabemos quem foi Samuel. Samuel foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz, ele foi aquele que liderou a nação de Israel. Foi uma bênção na mão de Deus. Porque Ana talvez esperava um filho, mas Deus via muito mais que um filho. Deus via um profeta, Deus via um juiz, Deus via um sacerdote. Sabe que Deus tem nos chamado para esse lugar de cântico no lugar da amargura. Porque Deus tem muito mais do que a gente pensa nesse lugar onde nós estamos sofrendo e passando pela essa amargura. E eu quero fechar com vocês lendo Isaías 54, versículo 1 a 2, que tem sido versículos que tem queimado muito no meu coração esses dias, que diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dor de parto, porque mais são, ele não está falando mais serão, mas são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Sabe, Ana cantou, ela adorou a Deus. Sabe, Deus tem nos chamado para nós cantarmos por algo que já está pronto, por algo que já está realizado. Cantarmos porque Deus já fez. Deus já realizou grandes coisas em nossas vidas. Sabe, esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Para nós sairmos desse lugar de amargura para um lugar de cântico. Tem tantos tesouros escondidos nesse lugar de amargura. Tem tanta glória nesse lugar. Por isso que nós somos muito atacados nessas áreas. Tem muita glória. O lugar onde tem mais gigante é onde tem mais tesouro. Aleluia. É o lugar onde você tem mais luta, é onde tem mais glória de Deus. Aleluia. E nós, às vezes, estamos lutando, tentando com a nossa força e nos sentimos cansados. Por quê? Você está lutando de forma errada. Você foi chamado para entrar no descanso daquilo que já está feito. Você está chamado para entrar no descanso daquilo que já está realizado. Agora, entrar nesse lugar vai depender do seu relacionamento com o seu sumo sacerdote. É você se achegar diante do trono da graça. Entenda que não é o trono da lei, é o trono da graça. Da graça destila favor, destila justiça para você, destila força para a sua caminhada, para a sua jornada, para você prosseguir. E é o que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé?